Alexandre, boa noite. Eu gostaria de te ouvir, claro, a tua análise sobre o jogo, mas principalmente o que aconteceu do primeiro para o segundo tempo, porque não sei se você vai concordar, acho que sim, né? Foi um Grêmio totalmente diferente na segunda etapa. Além das trocas, teve atitude também diferente. É verdade, nós tivemos 2 tempos distintos. No primeiro tempo nós tivemos alguma dificuldade de encaixe de marcação, somente na progressão dos volantes dele. Então, confundia muito a diminuição de marcação. E, logicamente, com isso, nossa linha defensiva baixa um pouquinho mais e cria mais situações de perigo no nosso gol. No segundo tempo, nosso time incorporou mais, entendeu melhor o jogo e a partir das trocas, logo desde o início o time já se comportou bem, a partir das trocas melhorou bastante e nós não conseguimos empatar ou virar o jogo por detalhe mesmo. Basicamente foi isso. Alexandre, boa noite, aqui no fundo. Como o colega falou, a gente teve uma situação de um Grêmio bem distinto. Em determinado momento a gente viu você chamando o time do Grêmio para pressionar mais alto, para avançar a marcação. A orientação inicial era justamente que o time pressionasse mais alto e você vê o Grêmio repetindo mais vezes esse movimento de pressionar os adversários lá na frente? Boa noite, obrigado. Sim, a ideia era essa. A partir do momento que você tem um gol de revés, logicamente você tem que tomar alguma atitude justamente para tentar empatar ou virar o jogo. Então, a ideia inicial seria uma estratégia para utilizar a velocidade do Soteldo e do Pavon. Como eu falei na primeira parte, o seu colega perguntou, faltou um pouquinho de encaixe de marcação. Nós não conseguimos encaixar direito a nossa marcação na equipe deles, eles tiveram liberdade, tiveram espaço para jogar. E no segundo tempo nós conseguimos subir um pouco mais a marcação, encaixamos melhor individualmente e o São Paulo quase não teve situações, a não ser de contra-ataque, de construção basicamente não teve quase nenhuma. Nós construímos bastante e tivemos situações claras de gol que a gente poderia ter feito. Alexandre, aqui na frente. Apesar do resultado adverso, apesar do desempenho, veio o resultado adverso. É a 10ª derrota do Grêmio no Campeonato Brasileiro e mais uma vez o Grêmio volta a tomar gol, principalmente no início da partida. A gente conversou com alguns jogadores em outros jogos, na zona mista, e muitos falaram que o Grêmio tem tomado muitos gols, principalmente gol cedo. Isso tem abalado também o mental dentro do campo. Como fazer para melhorar isso, para o Grêmio parar de sofrer esses gols no início do jogo e também conseguir converter as chances quando tem? Como eu falei para você, às vezes um desencaixe, um descuido de marcação, aquela jogada, principalmente do São Paulo, estava bem marcada. A gente, logicamente, nós avaliamos a equipe adversária e sabemos exatamente o que os jogadores fazem. Aquela jogada estava bem marcada, só por um descuido, por um desatento, por uma situação de falta de percepção, nós tomamos o gol, que é uma jogada invertida que o Ferreira faz bastante. Eu acho que nós temos que tomar como partida, como base, principalmente a segunda etapa da equipe, tá? Que foi bem sólida, foi bem consistente, jogando num campo de uma equipe que é muito boa. Somente o quarteto ofensivo deles é uma equipe que se movimenta bastante, cria bastante situações, e no segundo tempo eles não tiveram as situações que eles, só em função de contra-ataque, mas situações de construção não tiveram quase nenhuma. E ao contrário da nossa equipe, nós tivemos bastante construção. Poderíamos ter feito 1 ou 2 gols no mínimo, faltou um pouquinho mais de capricho na finalização. Alexandre, tudo bem? Boa noite. Vou fazer uma pergunta que todo torcedor fez quando saiu a escalação. Porque o Galdino titular, e não um dos meninos aí, o Natan, ou até mesmo o Gustavinho. E outra, não preocupa esse fator psicológico do time? Porque no primeiro tempo ele foi irreconhecível e assustou o torcedor. E estando nessa zona de rebaixamento, o torcedor tende a ficar mais desconfiado e pensar 2 vezes até mesmo em ir a Caxias para apoiar o Grêmio para sair dessa situação tão ingrata. Obrigado. Eu já discordo contigo. Acho que o torcedor tem que tomar como base o segundo tempo. Que foi, como você viu, você deve ter visto, né? Que o segundo tempo foi um segundo tempo de Grêmio, um segundo tempo de jogo, propriamente dito, de posse de bola, de imposição de jogo. Eu acho que a torcida do Grêmio tem que tomar como base o segundo tempo da equipe. Primeiro, usamos a estratégia, tentamos ajustar a estratégia no segundo tempo, deu certo, e possivelmente, se a torcida for
o Centenário vai ver um Grêmio do segundo tempo, não do primeiro. Opção. Não tem muita opção. Jogadores que jogam centralizado, você não tem no grupo. A não ser o Diego Costa, você não tem. E o Galdino ainda está adaptado naquela função. Não é um jogador daquela função, é um jogador de beirada. É um falso 9 ou um jogador de beirada. Está jogando ali, falta de opção. Entendeu? Apesar de ter tentado se esforçado bastante, no último gol ele fez o movimento correto de um jogador de centroavante, mas precisa de mais treinamento, de adaptação. Isso requer tempo, e a gente não tem muito tempo. Então, sobre opções, Alexandre, qual é a atualização que você tem para o torcedor que está preocupado com relação, por exemplo, ao retorno do Diego Costa, né? E qual é a atualização que você tem para Gemerson e Edenilson, por exemplo, para o final de semana, para o jogo contra o Vitória? São jogadores que estão entregues na transição, estão fazendo a parte de transição da fisioterapia para o campo. Eu acredito que durante o treinamento dessa semana nós vamos avaliar melhor a condição deles, principalmente o Gemerson, que está numa evolução, tem uma lesão mais branda e está numa evolução muito boa. O Diego Costa vai ter que esperar um pouquinho mais porque é uma lesão mais grave, entendeu? Então a gente tem que esperar um pouquinho mais, mas a partir da nossa chegada lá nós vamos avaliar, em função do treinamento a gente decide se pode utilizá-los ou não. Edenilson também. Edenilson provavelmente deve ser utilizado, deve estar à disposição do próximo jogo. Sobre Cristaldo, né? Você já mencionou aí, é um jogador que faz falta ao Grêmio. Você mesmo, Alexandre, já mencionou que o Natan Pescador é o jogador que consegue fazer melhor essa função talvez de um criador. Que outro jogador no elenco o Grêmio tem para suprir essa carência do Cristaldo enquanto ele estiver ausente? Nós não temos jogador meio campo, a não ser o Pescador e o Cristaldo. Nós não temos jogador central, meio campo, meia central, nós não temos esse jogador. Então a gente tenta adaptar às situações que nos competem. A função do treinador, principalmente do Renato, dentro de uma lógica, tentar adaptar esses jogadores para que consigam fazer algumas funções que eles não estão acostumados, em função da falta de um jogador especialista na posição. Então foi assim hoje com o Pescador, tem sido feito assim com o Cristaldo. Fizeram muito bons jogos, o Pescador entrou muito bem no jogo, o Cristaldo tem aparecido bastante numa ponta final de uma equipe, é um jogador que normalmente é um jogador que constrói. Hoje ele está numa fase de, como ele joga na função, ele está jogando uma fase de finalização, tá? Tanto é que no último jogo ele finalizou 2 ou 3 jogadas, mas não é um jogador especialista da posição de atacante, é um jogador que constrói vindo por trás com inteligência e qualidade técnica.